Vamos fazer nossa prece inicial, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a Deus Pai Todo-Poderoso, a todo o sagrado masculino e feminino, aos orixás, guias de luz, protetores nossos, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, né, para o Evangelho no Lar, para que possamos meditar um pouco mais sobre os ensinamentos dos bons espíritos na condução da nossa vida, né, para a nossa evolução, para o nosso crescimento moral e espiritual. Que todos os lares recebam a luz, né, os passes magnéticos, que o axé dos espíritos possa reinar em cada residência, em cada família, em cada coração, cada mente e cada espírito. Saravá. Pronto. Alguém mais pediu para entrar? Vou ver aqui. Não, acho que não. Bom, gente, a reflexão que eu trouxe, né, hoje foi essa do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que está no capítulo 17 do Livro dos Espíritos, no item 4. É uma passagem que a gente precisa revisitar, né, se possível, todo dia. A gente sabe que não dá, pelo menos, né, de vez em quando, nesses momentos aqui. Porque ela traz muita reflexão para a gente, né, traz um movimento, né, de autoanálise, traz um movimento de autorreflexão, porque às vezes a gente fica preso, né, em algumas situações na vida e a gente não percebe que o cerne, né, do problema, às vezes, né, muitas das vezes, a maioria das vezes, reside em nós, né? Então a reflexão é essa: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e os esforços que faz para domar suas más inclinações, né? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eu vou ler para vocês, né? Porque é um hábito, né? No Evangelho eu gosto de ler para que a gente possa pegar, porque às vezes passa da nossa percepção, mas outros irmãos, né, conseguem captar outros pontos da leitura que para a gente passa despercebido, tá? Allan Kardec, após descobrir pelas revelações dos espíritos e pelos seus estudos sérios a ciência e a filosofia espírita, percebeu que ambas, bem compreendidas e sentidas, levavam os homens a uma moral, que era a mesma de Jesus, nascendo então a religião espírita. Sem hierarquia, sem ritos, sem dogmas, uma religião filosófica que funda os elos da fraternidade e da comunhão do pensamento. Não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as mesmas leis da natureza. Então, quando a gente pega aqui, né, a gente tem que ter o nosso filtro, que para Allan Kardec, né, o espiritismo, o estudo, né, dentro da filosofia, ele não precisaria de dogmas nem de nenhum aparato, né, para que fosse um estudo, né, doutrinário. Mas só que ele esqueceu, né, que na formação de toda a religiosidade existem os símbolos sagrados, né? Ele desconsiderou através do pensamento europeu, né, todo o conhecimento acumulado de outras religiões, de outras vertentes, e principalmente do pensamento de matriz africana. Que, na verdade, o pensamento de matriz africana, ele não tinha esse nome de religião, né? Ele era apenas o modo de viver daquele povo. Era em si toda a essência. Eles viviam aquilo ali, né? O povo de Ogum, eles viviam Ogum, viviam aquela realidade. O povo de Oxum vivia aquela realidade. E não somente como é feita a religiosidade ocidental, que as pessoas vão para uma igreja, para um templo, para uma religião e vivem aquela espiritualidade naquele momento, né? Então, muitas vezes a gente repete, né, esse movimento de viver o evangelho, de viver os ensinamentos, né, espíritas, ensinamentos cristãos, ensinamentos umbandistas, apenas naquele momento que nós estamos ali reunidos, num templo, né? Então ele diz o seguinte, que o espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo sentido, conduz forçosamente o espírita a ser um homem de bem, com as qualificações escritas, né, por Kardec no item anterior,
que estudamos nos 2 meses passados. Isso aqui é porque eu peguei um trecho do estudo, né, do outro irmão aqui. Por quê? Porque está lá no capítulo 17 e tem vários pontos, os bons espíritas, o homem de bem, e vários tópicos ali que vão nos conduzindo, né, para um crescimento, para uma postura moral e espiritual. Então, quando a gente pega todo esse movimento, né, chega na perfeição, né, ó, sedes perfeitos, assim como, né, eu sou. E o que que isso faz, né? Quando a gente pensa, bom, Jesus nos ensina a ser perfeito, então eu tenho que ser perfeito. Como eu não consigo ser perfeito, eu não vou conseguir ser um bom espírita, eu não vou conseguir ser um bom cristão. Mas quando a gente pensa, analisa essa máxima, né, do Espiritismo, reconhecereis, né, os bons espíritas, né, ou o cristão, que é a mesma coisa, pela sua transformação moral, a gente vê que ele não está falando que nós já temos que estar no objetivo final, né, que é a nossa perfeição. Então, ou seja, quando nós voltarmos para Deus, né, no sentido de universal, estivermos juntos, a gente alcançou essa perfeição, que nós estamos distantes. Mas o que nós temos que fazer é buscar essa transformação, esse movimento que é contínuo, é todo dia. É nós fazermos a nossa análise, né? É nós, quando deitarmos no travesseiro, pensar, né? O que que eu fiz de bom hoje? O que que eu também fiz que não foi tão bom hoje? Como eu posso melhorar as minhas atitudes, tá? Então, assim, tudo que a gente vai ler, vai estudar, a gente vai estudar, sim, com filtro. E, principalmente, trazendo a nossa perspectiva, né? Nós somos umbandistas. Então, o que que a gente pode aprender com esse ensinamento? Qual a transformação moral que nós estamos buscando, né? E se perguntar mesmo, eu não estou melhor espiritualmente, por quê? O que está me faltando, né? Então, ó, Allan Kardec afirma que essa situação acontece não por falta de precisão de doutrina, visto que ele não tem alegorias e símbolos que possam dar margem a interpretações diversas. Então, quando os espíritos, né, traduzem o evangelho, esclarecem, né, melhoram de alguma forma, eles não estão falando de uma coisa misteriosa, de uma coisa escondida, de uma coisa inalcançável. Eles estão falando num processo, né, num trabalho que deve ser feito dia a dia. Mas a gente, às vezes, pela coisa ser tão clara, a gente não consegue alcançar, né? Ó, ela é clara, objetiva, pois dirige primeiro a inteligência para atingir os sentimentos, as emoções e o coração. E dentro dessa reflexão, ele diz o seguinte: que não adianta nós termos o evangelho na ponta da língua, não adianta nós termos, né, todos os rituais da Umbanda de cor e salteado, sabermos todos os pontos, conhecermos todos os espíritos, se nós não sentirmos dentro de nós mesmos. Se nós não transformarmos esse pensamento, né, esse conhecimento em prática, prática diária. Então, nós temos aí que usar os nossos sentidos. Primeiro, usar a nossa inteligência, né? Que a nossa inteligência é remanescência de Deus, né? É remanescência dos orixás, né? Eles mandam para a gente enquanto seres humanos. Então, nós vamos pegar a nossa inteligência, vamos refletir, né? Porque a fé, né? Ela tem que ser raciocinada e, refletindo, nós temos que mandar para dentro, mandar para o nosso espírito, para o nosso coração. E entender que fazer a caridade pela caridade apenas não resolve nada. Nós falarmos coisas bonitas são só palavras ao vento, né? Nós praticarmos a Umbanda ou o Espiritismo ou qualquer outra religião pelo hábito também não nos muda nada, tá? Então vamos lá. Conclui Kardec que os homens, né, que aceitam as manifestações dos espíritos, que são parte material da ciência, existindo apenas olhos para serem observadas, mas não compreendem as consequências intelectuais e morais das mesmas, que são a sua parte essencial, não têm ainda o grau de sensibilidade. Alguém levantou a mão aí? Ei, tio Marcos, boa noite. A Tati Boa está noite. tentando entrar. Ah, sim, É isso obrigado. aí. Gente, eu não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo, não, tá? Só um minutinho.
Tati, mais alguém aqui? Foi? Tati, conseguiu entrar? Boa noite, gente. Consegui. A Ana também está Então, tentando. vamos ver, vocês estão vendo aí na tela. Wanderson. Acho que foi, né? Se tiver mais alguém, vocês me falem, tá? Então, gente, o que que nós estamos falando aqui? Que muitas vezes nós somos levados por aparências, somos levados por manifestações, né? Por exemplo, a Umbanda, ela é muito linda, ela é maravilhosa, né? O ritual, né? Da forma que acontece, os pontos, o toque do atabaque, mas a gente às vezes se prende apenas, né, a essas manifestações. A gente se prende apenas ao estereótipo, a gente fica atento apenas ao ato de incorporar. Mas só que além de nós incorporarmos, né, os espíritos, nós temos que incorporar os ensinamentos que nós ouvimos cada dia, né? E a gente, na vivência de terreiro, a gente vê que muitas vezes os espíritos estão falando a mesma coisa para a gente, né? Estão falando de forma simples, estão falando de forma clara, e nós não conseguimos entender. Por que será que nós não estamos conseguindo entender? Né? Aí nós temos que ir lá naquela outra passagem, né? Tirar, né, as traves dos olhos, desbloquear os ouvidos espirituais. Porque muitas vezes o que a entidade está falando lá é algo que a gente não quer aceitar, que a gente não quer mudar, a gente não quer mexer. Então, o nosso cérebro, ele acaba apagando ou desconsiderando aquilo que foi falado, né? Nós não pegamos para nós aquele ensinamento. Então, quando a gente busca realmente fazer essas observações claras, né, com os olhos límpidos, a gente vai ter mais sucesso, né? Isso ele vai chamar de maturidade ou senso moral, né? Quando a gente consegue fazer essa junção. Ou seja, a gente foge, né? A gente foge muito. A gente escuta, ó, ouve, mas não escuta, né? A gente vê, mas não enxerga, né? Ou enxerga, mas não vê. E tem uma diferença. Deixa eu passar isso aqui. Vamos aqui. Então, vamos voltar aqui. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações, né? Aqui eu já me adiantei um pouco. Então, ó, não basta a gente vestir branco, não basta incorporar, não basta conhecer pontos, guias, fundamentos, né? Porque isso faz parte do ritual, da magia umbandista, tá? Mas isso não quer, por si só, dizer que isso está causando uma transformação em nós. A espiritualidade, ela observa principalmente como tratamos as pessoas, como reagimos à dor, como lidamos com orgulho e como usamos a nossa fé. Ó, esse primeiro ponto. Como nós tratamos as pessoas? E não estou falando só dentro do terreiro, não, né? Eu estou falando dentro da nossa vida. Então, muitas vezes, dentro do terreiro, nós somos amáveis, somos compreensivos, né? Nós estamos ali, atendemos a assistência com maior amor e carinho, mas nós não temos uma delicadeza dentro de casa, com nossos pais, com nossos irmãos, com nossos filhos, né? Nós, quando estamos passando por dificuldades, nesse segundo ponto, né? Reagimos à dor. O que que sai de dentro do nosso coração, né? Quando nós somos provocados, porque a boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Então, quando nós estamos passando por dificuldades, o que que eu faço? Eu peço ajuda, eu rezo, eu oro, eu, né, choro, ou eu esbravejo, ou eu lanço, né, vocifero, né, palavras de mácula. Então, nós temos que pensar sobre isso, né? Como lidamos com o nosso orgulho? Eu acho que isso aí é muito interessante, muito importante, né, para o nosso meio, né? Porque quando a gente, né, está seguindo um caminho e que nós de repente tropeçamos ou fazemos algo inadequado, e muitas vezes os próprios espíritos vêm para a gente, né, trazer esse reajuste, né, dar esse retorno para a gente. E a gente às vezes por milindre a gente novamente não ouve.
a gente novamente não aceita e continuamos fazendo errado, né? Continuamos fazendo de forma que não agrega nem para mim, nem para a corrente, nem para o terreiro, né? Cadê a nossa transformação moral, né? E outro, gente, é saber como nós usamos a nossa fé, né? Tem gente, por exemplo, que usa a fé para ameaçar pessoas, né? No nosso caso, no caso de Umbanda. Tem gente que usa a fé para manipular as pessoas, né? A gente vê muito isso. Você vai vendo pela internet, não sabe na internet, você vê um monte de gente fazendo trabalho, um monte de gente trazendo o amor de volta, um monte de gente prometendo mundos e fundos. O que isso quer dizer, né? Como é que está esse espírito? Ele está usando os espíritos, de repente, desesclarecidos, para poder alcançar um bem próprio, um bem material. Mas ele não conhece, né, a vida, né, espiritual, e ele provavelmente ele pode se tornar um escravo, né, tanto vivo quanto desencarnado. Porque da mesma forma que ele escraviza alguns espíritos, ele pode ser escravizado, porque tem a lei do retorno. Tá? É tanta coisa envolvida nessa passagem do Evangelho, que a gente for falar aqui vai ser, né, um dia não dá conta. Mas vamos continuar. A Umbanda ensina transformação. Na Umbanda aprendemos que cada gira é também uma escola da alma, né? Os pretos velhos trabalham aí com humildade, caboclo com coragem, com disciplina, erê com pureza, né? Exu com responsabilidade. Mas nenhum guia faz aquilo que precisamos transformar em nós mesmos. Então vamos lá. Quando a gente fala que o preto velho trabalha com humildade, quando a gente fala que ele vem encurvado, né? Ah, coitadinho do velhinho, tá aguentando nem ficar em pé. Não é, ele está mostrando o peso da responsabilidade que nós carregamos, né? E como a gente deve se portar. Porque às vezes a gente quer ser grande, né? Na frente dos nossos irmãos, a gente quer ser maior do que os espíritos, a gente quer passar na frente, né? De uma espiritualidade de luz, enquanto o preto velho está ensinando para a gente, olha, vamos ter paciência, vamos ter humildade, né? Às vezes a gente não tem nem condição de alçar, né, aquele cargo, aquela função, ou aquele trabalho, encabeçar um trabalho, e a gente às vezes está se metendo numa situação que a gente não dá conta, né? Então, esse autoconhecimento, essa transformação moral, ela vai esmiuçando, né, da unha do pé até o fio do cabelo. Então, se nós formos parar aqui para ver, né, nossa, será que eu já alcancei essa transformação? Né? A gente passa até vergonha. Né? Por isso que eu disse, a gente tem que ficar o tempo todo buscando refletir sobre essa passagem. Muita gente reclama, né, que vai no terreiro, que reza, que toma banho de descarrego, né, que pede ajuda aos espíritos, mas determinada situação não sai da vida dela. Aí nós temos que voltar novamente para esse ponto. Né? O que nós estamos fazendo para nos ajudar? O que nós estamos fazendo para sair desse ciclo vicioso? Quais são as nossas atitudes reais? Né? Porque uma coisa é você falar que quer sair de uma situação. Outra coisa é você realmente querer sair. Porque quando Jesus, né, fazia seus milagres, ele sempre perguntava, né, o que queres que te faça? O que você realmente sente no seu coração? E aí, para essas pessoas, né, gente, não vai ter terreiro bom, não vai ter igreja boa, não vai ter nada bom. Porque os passos que ela tem que dar, ela não está dando. Né? Então, mais uma coisa para a gente poder refletir. Né? A espiritualidade não vai fazer por nós. Tá? Ela vai conosco. Ela mostra caminho. E a gente sabe, nós até falamos no sábado agora, que nós, né, estamos num período, né, de batalha espiritual do terreiro como um todo e aqueles membros que estão ali envolvidos, né? Mas nós temos, assim, a nossa própria guerra, né? Essa guerra invisível que acontece o tempo todo. E a maior parte dela acontece dentro de nós, né? Nós temos sempre aquele anjinho, né, trazendo coisas boas para a gente, boas inspirações, né? Mas temos também aquele nosso demônio interno, aquela vozinha que está ali. Então você fala, eu vou fazer isso aqui de bom. Vem aquela voz, não faça isso não, faz diferente, fulano não merece, ninguém está reconhecendo, ninguém está te vendo, sabe? Então tem essa luta aí dentro de nós.
Muitas vezes pedimos ajuda espiritual sem perceber que a maior batalha está dentro de nós. A espiritualidade luta por nossa proteção, mas nós também precisamos lutar contra o egoísmo, contra a maldade, contra o orgulho, contra a intolerância, contra a indiferença, contra a vaidade, contra a maldade, contra a vingança. Sabe, são tantas coisas que nós temos que lutar, que às vezes até canseira, né? Quando a gente para analisar a nossa caminhada, a nossa vida, a gente fala, gente, eu devo ser ruim demais. Devo ter feito muita maldade em outra vida, porque não é possível que venha tanta perseguição na nossa vida. É possível que tenha acontecido mesmo. Mas o mais importante não é pensar, né, nessa vida passada. É trabalhar com o material que nós temos agora. Né? O que nós temos agora? Nós temos nosso corpo físico, nós temos nossa mente, nós temos, graças a Deus, né, uma orientação espiritual, nós temos um terreiro, temos irmãos, temos amigos que podem nos ajudar. Então, se eu não consigo fazer tudo isso de uma vez, eu posso trabalhar uma coisa de cada vez. Ou melhor, a vida, ela vai nos dando oportunidade de trabalhar cada ponto desse. Porque quando eu tenho que dividir, quando eu tenho que doar meu tempo, né? Quando eu tenho que doar a minha essência, eu estou trabalhando o egoísmo, né? Quando eu tenho que auxiliar alguém, né? Quando eu tenho que fazer um ato de bondade, mesmo, né, tendo sido contrariado, né, por alguém, e que eu tenho que passar por cima daquilo ali, eu estou trabalhando, né? Minha bondade, estou trabalhando, né, esse orgulho. Quando eu tenho que aceitar o meu próximo, quando eu tenho que ter paciência com o outro, né? Quando eu tenho que relevar, eu estou trabalhando essa intolerância, né? Trabalhando essa indiferença. Então é muita coisa, e nós às vezes achamos que nós estamos, né, muito bem na fita. Nossa, eu faço tudo de bom. Faço tudo de bom e muitas vezes não recebo. Será? Estava conversando com uma irmã, né, um dia desse aí ela falou que ela foi questionada. Aqui, você é um bandista? A sua vida prosperou? Te vejo na mesma casa, te vejo no mesmo emprego, fazendo a mesma coisa? Ela respondeu sim, porque eu prosperei dentro da minha mente, dentro do meu espírito, dentro do meu aprendizado, né, uma evolução espiritual. Eu não vou reclamar, a minha vida financeira também se organizou. Mas não se trata de dinheiro, né? Se a gente for pensar em dinheiro, prosperidade no sentido apenas financeiro, de imóveis, carro, né, nós estamos perdidos. Porque é exatamente o contrário que foi pregado por todos os nossos antepassados, né? Assim foi com Jesus, assim foi com Cristo, né? Todos os nossos antepassados que trouxeram a ideia de amor, caridade, paz universal, eles eram contra o dinheiro. O dinheiro é necessário. Precisamos do dinheiro para viver nessa terra. Mas o dinheiro não pode ser nosso objetivo, né? Como nós vemos aí muitos irmãos pregando, né? Nós temos a nossa caminhada, né? Porque o dinheiro, né, é uma prova. A pobreza também é uma prova. Mas cada um vai passar a prova que tem necessidade. Não estamos falando de transformação moral, estamos falando de domar nossas más inclinações, né? Então eu gostei muito da resposta dela. E às vezes a gente também faz essa pergunta, né? Muitos de nós, tá? De novo, gente, volta lá no orgulho, né, na nossa vaidade. Eu faço tudo certo e dá tudo errado. Eu trabalho tanto e não vejo prosperidade. Eu trabalho tanto e não vejo dinheiro, né? Eu ajudo tanto a espiritualidade, né? Eu ajudo tanto o terreiro. Será que a forma correta seria isso, né? Eu ajudo o terreiro, né? Eu ajudo a caridade? Ou será que eu sou mais ajudado nessa troca aí? Domar as más inclinações. Kardec não fala em perfeição, ele fala no esforço, né? O verdadeiro espírito de fé aparece quando tentamos nos melhorar, pedimos perdão, controlamos a raiva, escolhemos caridade, permanecemos de pé após cair,
controlamos nossa língua, gente. Olha que importante isso, tá? A minha mãe sempre falava, né? A gente peca por atos, palavras e pensamento. Mas ela sempre falava que a palavra, né, depois que ela é lançada, ela não volta. E eu já ouvi isso no terreiro também. A gente perde a oportunidade de ficar calado às vezes, né? Nossos irmãos falam, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, muitas vezes, a gente vê tanto sofrimento sendo causado a nossos irmãos, né? Por causa de palavras malditas. Por causa de palavras que são lançadas, e às vezes no momento inoportuno, às vezes com as pessoas erradas, né? E às vezes sem passar pelo filtro, pela peneira. Ah, um comentário simples, um comentário bobo. Não é não, gente. Né? Coração do homem é terra que ninguém pisa, ninguém anda. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Então veja, nós temos aí, ó, pensamento, né? Atos. E a fala, ela é um ato. Você falar é uma ação. Porque a palavra ela pode destruir uma pessoa. Ou ela pode levantar uma pessoa. Eu falo isso até enquanto professor, né? Quem aí não tem, às vezes, um trauma de matemática ou um trauma de língua portuguesa, porque o professor falou de uma forma com você que você não... Por você ter dificuldade em caminhar, entender aquilo ali, né? Então, assim, a nossa língua ela deve ser muito controlada, deve ser cortada muitas vezes. O terreiro e a vida. Não adianta incorporar a luz dentro do terreiro se espalhamos trevas fora dele. A verdadeira mediunidade também aparece no cuidado com a família, no respeito ao próximo, na honestidade, na paciência, no amor, na semelhança. Os guias esperam o quê? Os espíritos de luz não esperam pessoas perfeitas, esperam pessoas sinceras, né? E a gente sempre faz essa comunicação, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, né, porque ele também é baseado lá na Bíblia, né, no Evangelho de Jesus, e Jesus já nos falava, né? No mundo tereis aflição, né? Tendes bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Então, quando a gente tem bom ânimo, né? Quando a gente tem sinceridade, quando a gente tem força de vontade, né? A gente vai estar realmente, né? Dando um passo de cada vez, um degrau de cada vez, mas não esmorecendo, né? Não esperando que os outros façam. Tá? Cada passo na direção do bem fortalece a corrente espiritual. Cada atitude de amor alimenta a luz ao nosso redor. Se eu, por exemplo, vejo que um colega meu de trabalho, né, na vida, ou um amigo, um parente, esposa, filho, né, se ele de repente naquele dia não me deu um bom dia, né, se ele naquele dia, né, não me deu atenção, se ele naquele dia não pôde me atender, né, em alguma situação, em vez de eu criticar, em vez de eu brigar, em vez de eu falar mal, por que que eu não inverto a situação? Por que que eu não faço a minha parte, né? E levo essa alegria, né? E levo essa palavra de conforto, né? Levo esse abrigo, né? Mesmo de longe mostrar, olha, eu estou aqui, tá? Vamos lá, vamos sacudir a poeira, né? O que que eu posso te ajudar? Então, assim, a gente vai só criticando, só brigando, só reclamando, e vai juntando um lixo, né, nas nossas costas que a gente não dá conta, né? Então, se a gente para pensar nessa transformação moral, e principalmente nos esforços que fazemos, né, para domar nossas más inclinações, a gente já vai automaticamente fazendo a limpa, né, como pegar um galho, né, um galho mais grosso, e tirando aqueles galhos pequenininhos, que não ajudam em nada, que só mina a força do galho maior. É a poda, né? Nós temos que podar as árvores para que elas possam ali, né, ficar fortes. Porque um galinho daquele que não vai dar fruto, que não vai dar nada, ele só suga a energia principal, né, da planta. E aí, ó, no livro de Mateus, né, 7:16 até 20, diz: reconhecereis a árvore pelos seus frutos, né? A nossa fé é reconhecida pelas nossas atitudes, transformação, pelo amor, caridade, capacidade de fazer o bem, mesmo em silêncio. Esse último item, mesmo em silêncio, gente, é o que pega muita gente, né? Nós gostamos de fazer o bem muitas vezes, mas queremos, né,
palco, queremos aplausos, queremos ser reconhecidos. A gente esquece, né? Não sabeis a mão direita que faz a mão esquerda. E aí, se não tem plateia, a gente às vezes não faz o bem. Para que eu vou fazer o bem? Né? Ninguém está vendo. Né? Então é aquela caridade de embuste, né? Aquela caridade que não é real. E aí cabe, né, a reflexão, né? O que nós estamos atraindo para a nossa vida, né? O que nós estamos colhendo, né? Nós estamos plantando bem, né? Nossa árvore está dando bons frutos? Não está? Por quê? Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer na nossa vida, né? Não sou eu, não é seu pai, sua mãe, seu irmão que vai te falar, né? Exatamente o que você tem que fazer, né? Mas a primeira coisa que tem é você se perguntar, porque os filósofos dizem, né? O que muda a humanidade, o mundo, né? Não são as respostas, são as perguntas. Então a gente às vezes está cheio de respostas para o mundo, mas a gente não tem as perguntas certas para a nossa vida. Bom, então já estamos partindo aí para o encerramento, né, gente? Desculpa, passou aí o tempo, né? Mas eu acho que tudo é válido. Ser verdadeiro espírita, ser verdadeiro humanista. O que é isso? Ser um verdadeiro cristão? Ou, na verdade, ser um verdadeiro humano, né? Porque quando a gente não quer, né, que ninguém nos faça mal, a gente também não deve fazer. Se eu não posso ajudar, pelo menos eu não vou atrapalhar. Mas, na verdade, a gente sempre pode ajudar. Às vezes, não do jeito que a gente pretendia, né? A gente pode ajudar com uma oração, com uma prece sincera, com boa vibração. Porque a pessoa, sei lá, tem muita gente que tem parentes aí que tá, sei lá, na droga, né? Ou tá passando por uma doença muito séria. Ah, não posso fazer nada porque a doença não vai curar. Mas as nossas orações, ela pode ajudar a curar o espírito, né? Porque o sofrimento da matéria, né, ele purifica a alma. Então, para a gente ser um verdadeiro ser humano, um verdadeiro espírito, né, em essência, a gente tem que permitir que essas transformações aconteçam, né? É permitir que a espiritualidade haja na nossa vida. Mas é com sinceridade, né? A oração é uma porta de entrada. Quando você faz assim, ó, meus irmãos, eu estou abrindo meu coração, abrindo a minha vida para que vocês possam me ajudar. E eles vão nos ajudar com passos magnéticos, com boas intuições, com quem tem, né, algumas características medianímicas, né? Como visão, como audiência. A coisa vai se manifestar. Mas a gente precisa, primeiro, né, estar com o coração aberto, disposto a essa transformação, a esse crescimento. Bom, então é isso, né? Que os guias de luz nos abençoem, nos guardem, nos protejam, tá? Tenham uma boa semana. Desculpa a dificuldade aí tecnológica, mas eu estou com uma boa professora aí. Na próxima vai ser melhor. Tá bom, gente? Boa noite. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Boa noite. Boa noite, gente. Com Deus. Boa noite. Boa noite. Obrigado, viu?